Essa segunda temporada é um pouco diferente do que eu tava esperando, e isso é bom. Normalmente os animes longos acabam caindo no erro de ficar repetindo a mesma história de cada personagem, enquanto a segunda temporada do Mob, e eu nunca li o mangá, eu só assisti o anime, evoluiu bastante a partir das coisas que aconteceram na primeira temporada. Na primeira temporada, mostra o Mob sendo vazio e manipulável. 別に入部したいわけじゃないのか。そうですね。じゃあすぐ来いよ。 E na segunda temporada mostra o Mob começando a tomar as próprias decisões e deixando de ser um manipulado, igual ele era na primeira temporada. どうした？僕にだって学校やプライベートがあるんだから、いきなり呼び出すのはもうやめてください。 A primeira temporada inteira fica falando que os poderes dos personagens não fazem deles pessoas especiais. 今さら庶民に戻れと。いやいやいや、なめんなよ。まだ分かってねえな。自分のことなんだと思ってんだ。庶民だよ、てめえは。平民、大衆の一部。我々爪は崇高な。俺は庶民だ。お前らより圧倒的に強い俺が庶民で。出た。お前らはなんだって？ E na segunda temporada, a temporada inteira passa mostrando que os poderes deles não fazem deles pessoas especiais. O que faz o Mob ser tão legal pra mim é que o Mob é um moleque tímido e implosivo que vai guardando a raiva dentro dele e que ele tem muito medo de se expressar porque aqueles poderes que ele tem não são uma coisa boa. Os poderes dele só trazem problemas pra ele, não fazem dele uma pessoa especial, como histórias de super-herói costumam mostrar, por exemplo. Como os personagens na vida pessoal sempre são pessoas comuns, mas que por dentro eles são muito especiais. Enquanto o Mob meio que subverte isso, mostrando que por trás daquela vida comum, ele tem superpoderes, mas esses superpoderes não fazem dele uma pessoa melhor. E ele não consegue ser uma pessoa normal, uma pessoa do jeito que ele queria ser, por causa desse poder incontrolável dele, que é ativado através da raiva. Ele acaba sendo totalmente introvertido e implosivo. Isso faz dele um personagem muito interessante pra mim, porque eu sou muito introvertido, então eu acabo me identificando muito com ele. Eu era o Mob da minha escola. Apesar de não ter um superpoder, era só raiva mesmo que eu guardava dentro de mim. Mas é muito interessante e é muito legal ver. Nessa segunda temporada não mostra tanto, mas na primeira mostra bastante. Conforme vai mostrando o dia a dia do Mob, vai mostrando as coisas, as merdas acontecendo com ele, e vai mostrando a porcentagem da raiva dele, que ele vai guardando dentro, mas que ele não expressa. e é muito engraçado também ver lá a porcentagem da raiva dele aumentando, enquanto por fora ele continua com aquela cara de tofu dele. E assim como na vida real, a pessoa que é implosiva vai guardando tudo dentro dela, e daí quando ela explode, ela perde o controle e só faz merda. Obviamente não naquela escala do Mob, mas a ideia é mais ou menos essa. O anime também fica mostrando como ninguém é especial. As pessoas que, como o Mob, têm superpoderes, querem ter as coisas que só se consegue através do caminho normal. Como, por exemplo, o Mob quer ser menos magrelo, então o superpoder dele não vai trazer um atalho pra isso. 男の魅力は超能力にあらず、僕は自分を変えるために肉体改造部へ入部しました。 Quanto o irmão dele, que não tem superpoder, mostra também como ele se sente vazio e como ele quer ser especial. Então ele quer ter um superpoder e ele morre de inveja do irmão. Só que daí, mais tarde, ele consegue superpoder. Isso não traz aquilo que ele queria. Ele continua sendo o mesmo moleque de antes. そして兄さんにも憧れていた。憧れなんて照れるな。でもそれは大きな勘違いだったんだ。僕は兄さんに抱く劣等感と恐怖心に耐えられなくて、憧れだと思い込むことで自分を守っていたんだ。僕はあなたが怖かった。 O que faz ele ser uma pessoa melhor é quando ele encara os problemas que ele tinha com o Mob, que ele admite a inveja que ele tinha e o medo que ele tinha, e os dois fazem as pazes e evoluem como pessoa. E é isso que faz dele uma pessoa melhor, e não ele ter um superpoder. Assim como o que faz o Mob ser uma pessoa tão boa, não é ele ser tão forte, tão poderoso. O anime mostra que o que faz alguém ser especial não é o seu poder, mas sim a sua capacidade de ser sincero consigo e encarar com coragem as suas próprias dificuldades. ダメージとか。リツ。
事でよかった。無事だね兄さん。すぐ帰ろう。弟くんに何ができるんだ？律は頭がいいんだ。超能力がないと何もできない僕とは違って何でも工夫して解決できるんだよ。力に頼らなくたって。チーマンか。影山くんが頼るほどの。尊敬だよ。本当に尊敬してる。ずるい。謝らせてもくれないなんてずるいよ。そんなの僕だって。僕だって。Essa segunda temporada, eu acho que ela não teve uma história tão fechada quanto a primeira. Eu acho muito foda como a primeira começa mostrando, introduzindo quem é o Mob, quem é o mestre dele, o irmão, e mostrando o conflito do Mob, como ele é uma pessoa vazia e como ele não sabe lidar com os próprios poderes, e ele vai encontrando outras pessoas que têm o superpoder, e vai criando esse conflito entre a diferença da visão de como se deve usar os próprios superpoderes e como não se deve usar, e como o anime acaba encaixando essa história com aquela organização que só vai ser mostrado aqui na segunda temporada, e todo aquele sequestro dos moleques que tem superpoder. Eu acho que a primeira temporada acaba sendo muito mais fechada e muito mais bem amarrada que a segunda, porque a segunda tem, a maior parte dos episódios são histórias próprias que acabam no próprio episódio, mas apesar disso, eu acho que mesmo nessas histórias próprias acabam tendo coisas muito interessantes que eu não tava esperando, que eu achei muito boa, que nem o conflito que acaba sendo criado entre o Mob e o mestre dele, o Reigen. Eu não tava esperando que fosse acontecer esse conflito entre os dois, porque o Mob começa a tomar as próprias decisões e começa a entender melhor os próprios poderes e quem ele é e quem ele quer ser, então ele acaba deixando de ser tão manipulável pelo Reigen, que sempre manipulou muito ele. E isso acaba gerando conflito entre os dois, o que acaba culminando nos episódios onde mostra o vazio do Reigen, como ele era um cara que não conseguia aguentar o peso da vida comum, de ficar trabalhando num trabalho comum, e o tédio e as dificuldades daquilo, e como ele acabou largando tudo pra começar uma vida que ele nem sabia o que ele queria fazer ou como ele ia fazer. Daí por acidente ele acaba entrando nesse esquema de enganar as pessoas, e por acidente ele acaba conhecendo o Mob. E esses episódios do drama dele são muito foda. Isso mostrou pra mim como o Mob, eu já sabia, né? Na primeira temporada também mostra esse tipo de coisa, mas nessa segunda temporada mostrou com um peso muito maior como esse autor é capaz de fazer um drama muito bem feito, porque eu não tava esperando um anime tão bobo de comédia fosse mostrar tão bem pessoas tentando fugir do vazio existencial e procurando ser alguém especial. E é muito foda ver que esse anime, que é em primeiro lugar um anime de comédia, conseguiu fazer um drama tão bem feito, deu profundidade pro personagem e conseguiu desenvolver ele, e também por consequência acabou desenvolvendo o Mob, porque o drama desse personagem aconteceu por causa do conflito que é resultado do crescimento do Mob. Outra história foda que eu não tava esperando é aquele episódio caótico onde mostra várias pessoas que teoricamente têm poderes psíquicos tentando desvendar e tentando curar aquela menina. Esse episódio, ele é muito foda, ele é muito engraçado, ele é muito interessante, ele é muito diferente do comum, e ele acaba terminando de um jeito muito inesperado, que acaba terminando com o Mob sendo preso num mundo imaginário, e daí o episódio seguinte é o episódio inteiro mostrando o Mob vivendo nesse mundo imaginário e mostrando como seria a vida dele se ele não tivesse superpoderes e se ele não tivesse todas aquelas amizades que ele fez. E caralho, é por isso que eu digo que essa temporada foi diferente do que eu tava esperando, só que de um jeito positivo, mostrando aquele clichê de anime shonen, onde as amizades são extremamente importantes pra vida da pessoa, mas é feito de uma forma muito bem feita. Mostra a importância dos amigos dele pra vida dele, que sem aqueles amigos ele não seria ninguém. E é muito foda como mostra como ele poderia acabar se tornando um desses moleque psicopata que acaba se revoltando e matando as pessoas da escola dele por sofrer bullying, se ele não tivesse conseguido criar as amizades que ele conseguiu criar. よくやった兄さん。やあいったいわいおうそりゃ盛りすぎだろ。
E daí a temporada termina com a continuação daquela história que estava sendo criada na primeira temporada, do grupo que estava recrutando novos Espers. E é muito foda ver todos esses personagens lutando junto, dezenas de personagens super poderosos lutando, e a animação é muito foda. A animação dessa temporada e da primeira são inacreditáveis. É muito bem animado. E não só é bem animado, mas também é muito estiloso. O anime consegue usar muito diversos estilos diferentes e criar uma personalidade única. É o melhor dos dois mundos, que o anime é bonito pra caralho, por causa do estilo que ele consegue criar, e por causa da animação, que é muito foda, que é muito fluida. Então as lutas são perfeitas, porque elas são muito boas em vários sentidos. Elas conseguem ser muito criativas, os personagens usam os poderes de uma forma muito criativa, as lutas têm um ritmo ótimo, que é algo muito difícil de se ver em anime, por incrível que pareça. Todos esses animes de luta, uma coisa que sempre me incomoda é como o ritmo das lutas é sempre muito quebrado, digamos assim. Porque é sempre cheio de conversa entre os momentos. E eu sempre achei isso chato pra caralho. E o Mob, ele tem um pouquinho de conversa entre os momentos, mas o ritmo que ele consegue criar é muito melhor do que a grande maioria dos animes de luta que eu conheço. Além disso, as lutas são muito criativas, os personagens têm poderes muito criativos, que normalmente são muito engraçados, são mais engraçados do que legais, mas isso acaba deixando muito interessante. E eles usam os poderes de uma forma muito criativa. É difícil pra mim falar sobre isso porque eu não entendo de desenho e ilustração, mas a forma como ele cria a composição das cenas, digamos assim, também é muito criativo, também é muito bonito e é muito empolgante. Esse anime sabe criar lutas muito foda, muito empolgantes. Tudo isso junto da animação que é muito bem feita, que é muito fluida. Então, porra, esse anime é muito foda, ele tem tudo. Tem a comédia, que é muito engraçado. É engraçado pra caralho esse anime. Tem o drama, que também é muito bem feito. Também é usado na medida certa, não é exagerado. Tem luta foda, tem estilo, tem a animação boa. A única coisa que eu não gostei, e não é nem culpa do anime, nem da história em si, nem nada, é que como a primeira temporada foi feita muito tempo atrás, tempo suficiente pra eu ter esquecido quase tudo que aconteceu nela, essa história aqui do final foi muito estranha pra mim, porque eu não lembrava que ela era continuação de uma história que começou a ser criada lá na primeira temporada. Não lembrava mesmo, eu achava que era um conflito que começou aqui, e daí por causa disso eu ficava muito perdido, porque eu não sabia direito quem eram aqueles personagens e o anime não tava explicando direito quem eram eles, porque obviamente, né, ele é adaptação do mangá, que nunca teve essa pausa, então quem acompanha o mangá não teve esse problema que eu tive, e é por isso que eu falo que não é culpa do anime, é mais culpa de como é feito essa separação entre temporadas, que eu sei que não tem exatamente uma solução, porque se essas duas temporadas fossem feitas de uma vez só, fosse feito tudo lá atrás em 20 e poucos episódios, com certeza a animação não seria tão foda quanto é nessas duas temporadas. Esse é um problema que não tem bem uma solução, e daí por causa disso eu acabei ficando meio perdido nesses últimos capítulos. Daí só depois que eu terminei de assistir e eu fiquei empolgado pra reassistir a primeira, que eu percebi que esses últimos episódios da segunda são continuação dos últimos episódios da primeira. Mas porra, isso daí não diminui em nada o anime. Ainda assim foi foda pra caralho. O que faz o Mob ser diferente pra mim é como ele consegue pegar todos os clichês desse tipo de anime, de shonen de luta, consegue pegar o negócio da amizade, consegue pegar o negócio da vitória e dos poderes, acumulação de poderes, as lutas e tal, e consegue usar tudo isso de uma forma única. E é por isso que eu acho que Mob Psycho e o One Punch Man também, que também faz muito isso, conseguem ser tão bons e tão especiais. É por isso que eles conseguem ressoar até com pessoas que não gostam tanto de anime ou que simplesmente não gostam de anime. E pra mim também, porque eu gosto de shonen de luta, eu cresci assistindo, só que hoje em dia eu tô meio cansado, que nem o Boku no Hero Academia. Eu comecei a ler o mangá quando ele ainda tava bem no começo, eu acho que tinha uns 13 capítulos só, e eu li ele por alguns anos, e eu gosto muito desse mangá. Só que hoje em dia eu
parei de ler porque eu acabei perdendo um pouco de interesse. Porque, apesar dele ser muito bom, ele é exatamente aquilo que eu cresci assistindo. Então, acaba sendo muito repetitivo pra mim, acaba sendo muito desinteressante pra mim. Mesmo gostando dele, mesmo achando ele muito bom. Enquanto o Mob consegue pegar todas essas coisas que eu gostava e que eu ainda gosto e fazer tudo isso de um jeito que não soa repetitivo e que não soa cansativo, como o Boku no Hero Academia faz. Não só ele, né? E como os outros shonen de luta continuam fazendo. E é por isso que eu acho Mob Psycho um anime tão foda. 時始まる